Dizer que é uma honra o convite e o que nós buscamos numa pequena leitura anterior aqui à nossa palestra, em convívio com a idealização do Dr. Efraim, é que realmente toda ciência que está em evolução, ela passa por períodos de elogios e alguns períodos de críticas. Isso é muito natural. Toda ciência, ela apresenta variáveis e elas nos servem para um ímpeto do aprendizado. Isso é comum acontecer e faz com que nós tenhamos ainda mais um incentivo aos estudos, às pesquisas, a essas reuniões que acontecem, para discutirmos assuntos inerentes na qualidade de vida. E no tocante à cirurgia plástica, muito mais hoje do que ontem, nós utilizamos esses conceitos junto aos profissionais que atuam na atividade ortomolecular, buscando cada vez mais termos acertos e diminuirmos as quantidades de erros que temos observado. Sabemos primariamente que 99% dos acometidos, das complicações observadas, são previsíveis baseadas em vários aspectos e, dentre esses aspectos, a qualidade nutricional do paciente em questão. Para esse assunto a ser abordado hoje, de hidrozonoterapia na cirurgia plástica, é uma busca, inclusive, a tentativa de diminuirmos uma das maiores complicações na cirurgia plástica, considerada na jurisprudência como um procedimento de meios e fins, ou seja, os juízes consideram que o exercício da cirurgia plástica tem por objetivo único e exclusivo resposta aos resultados que foram acordados com o paciente. Mediante isso, alguns dos eventos, sendo a cirurgia plástica um evento cirúrgico como qualquer outro, poderá apresentar algumas intercorrências e sabemos mais ainda que uma delas é a infecção. E na infecção nós conseguimos hoje reduzi-la em praticamente 80% a 90%, administrando um conteúdo da hidrozonoterapia no pré-operatório e mantendo esse mesmo protocolo no pós-operatório. Mas antes mesmo de admitirmos o conteúdo clínico, nós evidenciamos as pesquisas laboratoriais e é elas que eu devo a menção hoje. Por favor. Próximo. Próximo. Vamos apagar a luz da frente, por favor. Na tentativa de observarmos qual a efetiva função da molécula de ozônio no que se tange à esterilização comuns na cirurgia videolaparoscópica, o gás carbônico, o hélio, próximo. O dióxido de carbono, o hélio, o ar comprimido e adicionamos a pesquisa com o ozônio. Próximo. Foram feitos 15 laminocultivos, são lâminas que podem ser comparadas à lâmina de Petri, que é uma lâmina de pesquisa habitual de todos vocês. Próximo. E fizemos a avaliação de 3 bactérias que são comuns, a Escherichia coli, a Pseudomonas e a Staphylococcus. A Escherichia coli principalmente nas perfurações abdominais, a Pseudomonas nas infecções maiores respiratórias e a Staphylococcus nos abscessos subcutâneo. Próximo. As leituras dessas pesquisas foram feitas em 24 horas, próximo. Criamos um modelo que possa ser repetido por outros colegas, próximo. Essas lâminas tiveram exposição a esses gases. Fizemos um grupo de controle que semeados sem a utilização desses gases, próximo. Observamos a concentração de 99 no CO2, no hélio 99, no ar comprimido, que é essa mistura do oxigênio com nitrogênio, e no O3 0,4, que equivale a 99,6%. Próximo. Concentração das bactérias sempre 10 a 4 unidades formadoras de colônias UFC por mililitro. Próximo. Tempo de exposição aos gases, 1 hora. Lembrando sempre que a avaliação das lâminas foram feitas em 24 horas. Próximo. Mantida em estufas a 37 graus por 24 horas, leitura tanto qualitativa quanto quantitativa dessas culturas. Próximo. Sistema de exposição. Foram feitos um cilindro de inox de 15 centímetros de diâmetro por 30 de comprimento, acondicionado 15 laminocultivos por ensaio. Próximo. Cada 15 laminocultivo com um tipo de bactéria exposta aos gases referidos. Temperatura dos cilindros aferida hora em hora e o fluxo dos gases 2 litros por minuto em 11 milímetros de mercúrio. Próximo.
Observamos que no CO2 com hélio, o ar comprimido, observamos crescimento bacteriano dos mais variados. E nos lâminos cultivos do O3, a ausência de crescimento bacteriano. Próximo. Então, nós observamos na cultura de Escherichia coli, observamos o O3 com 0% em relação à presença das estruturas bacterianas. MA é a média aritmética dos resultados, em unidade formadora de colônia, e o C é o controle de exposição sem a presença dos gases. Próximo. Avaliamos então no Staphylococcus aureus esta presença e observamos também mais uma vez que na presença do óxido do O3 nós tivemos a negativação do Staphylococcus aureus nos lâminos cultivos observados. Próximo. Vendo ainda a Pseudomonas aeruginosa, nós observamos mais uma vez na terceira bactéria avaliada que também o ozônio apresentou o seu aspecto de ausência de bactérias nos lâminos cultivos. Próximo. Esse sistema foi criado com a exposição dessas bactérias e revela-se ser prático e eficiente na repetição das outras unidades. O CO2 e o hélio, em uso nos procedimentos de videocirurgia, não possuem efeito direto significativo sobre o crescimento das bactérias que foram apresentadas. E o O3 sendo um potente inibidor do crescimento bacteriano. Próximo. Conduta hidrozonioterápica em cirurgia plástica. Então, todo esse trabalho ele versou simplesmente na observância de que quais seriam os elementos que poderiam contribuir na higienização da pele no pré-operatório e no pós-operatório, principalmente no pré-operatório. Próximo. Nós fizemos grupos de 5 pacientes envolvendo cirurgia de face, de mama, abdômen, lipoaspiração e queimadura. Próximo. Pré e pós-operatório. Próximo. Sempre em 30 dias, para que todos criassem um eixo de avaliação única. Próximo. Compartimento contendo 500 litros, para que todos os pacientes tivessem a sua utilização dentro desses padrões. Água aquecida em 24 graus, sistema fechado com ozônio, tempo de aplicação 25 minutos, a intensidade é mínima, número de sessões 10, ciclo 3 semanas, 3 vezes por semana, e início em 72 horas no pós-operatório. Próximo. Elementos avaliados no pré-operatório, os elementos que foram configurados, higienização cutânea, fizemos laminocultivos seguindo os padrões que já foram referenciados, saturação de oxigênio através de oxímetro, elasticidade cutânea e retenção hídrica. Próximo. No pós-operatório foram avaliados tópicos a mais, higienização cutânea, repetindo o anterior, saturação de oxigênio através do oximetria, elasticidade cutânea, retenção hídrica, hematoma, dor, o restabelecimento dinâmico desse paciente, evolução da cicatrização na fase inicial dela e o comportamento da cicatriz residual já na fase tardia. Próximo. Os resultados no pré-operatório, nós observamos que nessas fases ditas de 30 dias, nesses dias, as culturas foram negativadas, as culturas que foram referenciadas, a saturação de oxigênio ela se manteve inalterada, observando que não há contaminação quando o ozônio está estabelecido dentro de um elemento aquoso, a maior mobilidade cutânea, e isso é importante durante o pós-operatório, para que a gente possa obter com maior exatidão um bom resultado, e ausência de sinais edematosos. Próximo. No pós-operatório, após a primeira sessão, normalmente nós iniciamos ele precocemente, com 72 horas, às vezes até mesmo com 48 horas, dependendo do procedimento. Nós observamos também que as culturas foram negativas para as 3 bactérias que foram mostradas. Concentração de SPO2 também se manteve. Observamos pelo próprio edema uma redução da mobilidade cutânea, um discreto edema nas áreas operadas, os hematomas difusos provenientes do próprio procedimento e uma redução em praticamente 40% da sensação álgica. Talvez esta sensação álgica seja um dos maiores empecilhos do paciente na opção cirúrgica inicial. Próximo. No 5º dia, ou seja, na segunda sessão, nós mantivemos os lâminos cultivos com culturas negativas, mantendo o SPO2. Observamos o início da mobilidade cutânea, o edema com discreta redução, regressão em 30% da formação dos hematomas, redução em 70% da sensação álgica, e vocês observem que ele é um dos parâmetros de maior observância, e o reinício ou dinâmica corporal em franco restabelecimento. Próximo.
Na quarta sessão, ou seja, no 9º dia, as culturas se mantiveram, é o último dia de cultura do laminocultivo, mobilidade cutânea restabelecida, redução em 90% do edema, redução em 80% dos hematomas, término da sensação álgica e a cicatrização estabilizada. Próximo. No 29º dia, já findando-se os 30 dias de experimento, nós observamos que realmente o paciente não apresentava estrutura edematosa, observarmos também a não presença do hematoma e friso bem o hematoma pela presença de hematina, que é estrutura de pigmento da hemácia. Muitas das vezes os maiores complicativos na lipoaspiração, na lipoescultura, são as marcas ou as hipercromias deixadas pelo procedimento, porque a derme, por ter a sua coloração brancacenta, ela se pigmenta pela hematina e, particularmente, é uma pigmentação que nós consideramos definitiva. Por isso, tentarmos, de maior brevidade, retirarmos tanto o edema quanto a presença dos hematomas no pós-operatório. Esta é a intenção. Próximo. Mecanismo de atuação da hidrozonioterapia, ela prende-se a termogênese, aumento do fluxo sanguíneo pela própria termogênese. A adição respiratória é um pouco mínima, mas transcutânea um pouco maior de oxigênio livre, tornando-se benéfico aos pacientes submetidos aos procedimentos estéticos reparadores. Próximo. Próximo.